Mateus 14, 22 nos mostra um momento de angústia na vida dos discípulos de Jesus. Após eles terem passado um dia feliz, um dia de vitória, um dia em que Jesus multiplicou os pães e os peixes, Jesus os obriga a entrar no barco no cair da tarde. E eles tiveram que atravessar o mar da Galileia sozinho, ou seja, os 12 discípulos de Jesus. E Jesus ficou em terra. E foi a partir desse momento que os discípulos de Jesus sentiram na pele que a experiência com Jesus não é uma coisa estável, aonde tudo é maravilhoso, aonde é pão e peixe para todo lado, é água sendo transformada em vinho, é cura, é sinais e maravilhas, mas também os discípulos têm que entender, como nós também temos que entender, que andar com Jesus é uma coisa instável. A coisa muda, a coisa pode mudar. Aí você me diz, mas como isso é possível? Como é possível, se nós somos discípulos de Cristo, passarmos por uma noite dessas que os discípulos passaram, uma noite de horror, e se depararem ainda com um fantasma da quarta vigília? Tudo isso ocorreu depois de um dia tão feliz, de um dia de vitória, de um culto maravilhoso, de um culto de Pentecostes. Foi exatamente isso que ocorreu. O fantasma da quarta vigília assombrou os discípulos naquela noite. Por que Deus permite isso? Por que o Senhor Jesus não vem e nos abençoe do começo de nossa conversão até a hora do chamamento para a eternidade, até a hora do arrebatamento? Por que nós, na condição de discípulos de Cristo, enfrentamos noites de horrores em nossas vidas? Qual a razão disso? Meus queridos, podemos entender que por alguns motivos o Senhor permite que a circunstância mude. Nós nos lembramos que Marcos capítulo 4, de 35 a 41, os discípulos de Jesus enfrentaram com Jesus o barco uma tempestade. Era para os discípulos de Jesus terem acalmado a tempestade, mas eles não acalmaram, eles chamaram Jesus, então eles reprovaram na prova. Muitas vezes nós estamos passando por uma tribulação, é porque nós talvez não tenhamos passado em algumas provas que Jesus tem nos dado. Aí o Senhor permite novamente outra tempestade em nossas vidas, para que nós venhamos aprender. Porque em 2 Coríntios 12, de 9 a 10, o Senhor revela para Paulo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o Senhor tem desejo de nos aperfeiçoar no momento nosso de fraqueza, porque o Senhor diz nesse mesmo texto para o apóstolo: a minha graça te basta. Então o Senhor usa a nossa fraqueza, um momento de horror em nossas vidas, que a nossa fraqueza se destaca, para aperfeiçoar o poder em nossa vida. E consequentemente
para que nós venhamos nos fortalecer na graça, porque o Senhor disse para o apóstolo: a minha graça te basta. E também a palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, o Senhor falando para os filhos de Israel, ele disse: olha, eu vos levei, os conduzi pelos caminhos do deserto, para vos humilhar, para vos provar, para vocês saberem o que vocês tinham no coração. Então o Senhor quer nos revelar também. Daqui a pouco Jesus vai se revelar, mas até o presente momento os discípulos estão apavorados, estão entristecidos, talvez tristes com Jesus. Olha aí, nós estávamos lá num dia feliz, o Senhor vem e nos obriga a entrar nesse barco. Agora o vento é contrário, não conseguimos chegar do outro lado. Jesus está lá, tranquilinho na terra, e nós estamos aqui. Poderia estar passando essas coisas, esses pensamentos no coração dos discípulos. Eles podiam estar revoltados, tristes com Jesus. Por que Ele está nos fazendo passar por essa humilhação? Por quê? A razão é para que o poder se aperfeiçoe na sua vida, na minha vida, como se aperfeiçoou na vida dos discípulos. Nós precisamos nos conhecer, e é no deserto que o Senhor escolhe para nos provar, nos humilhando e nos provando. Nós vamos conhecendo o que tem no nosso coração. E simultaneamente também vamos conhecendo a graça de Deus, vamos conhecendo o Senhor Jesus, vamos conhecendo Deus, e nisso nós vamos nos fortalecendo, nos deparando com a fraqueza que há em nós. Nós vamos nos fortalecendo na graça e no poder de Deus, como diz a palavra: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, lá em Efésios 6. Então nós temos essa oportunidade de crescer na tribulação, de sair dessa noite de angústia, de sair dessa noite de horrores e termos uma grande experiência com Deus. Porque Deus permite isso? Tanto para a gente se conhecer, tanto para a gente conhecer a graça, conhecer o Senhor, quanto para nós aprendermos a desenvolver o sobrenatural. Porque Pedro vai conseguir dar uns passos também sobre as águas, mostrando para nós que é possível um cristão também viver uma vida com o fator sobrenatural. Nós não podemos ficar dependendo só de remédio, de coisas naturais. Nós temos que desenvolver o fator sobrenatural. Jesus estava sem barco. Se eles tinham um vento atrapalhando eles, Jesus estava sem barco. Mas Jesus desenvolveu o fator sobrenatural, andando sobre as águas. E quando os discípulos viram Jesus, começaram a gritar, e no momento de pânico, de angústia, a palavra diz que imediatamente Jesus disse: sou eu. Então, essa noite sua de angústia, a minha noite de angústia, a minha noite de horror, o Senhor Jesus sabe o limite, até onde Ele pode deixar que eu fique nela. Mas vai chegar um momento que o Senhor vai dar um pause e vai parar essa noite. Se eu passar na prova, não terei mais esse tipo de tribulação na minha vida. Mas se eu não passar na prova, depois o Senhor promove outra, mais outra, até que eu passe na prova, até que eu aprenda, até que o poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. Então não é maldade de Deus. O fantasma da quarta vigília não é um fantasma, é Jesus que está operando ao nosso favor, é Jesus que quer operar ao nosso favor, e nós temos que entender isso e fazer igual Pedro. Se é o Senhor, então eu quero andar também, eu quero aprender também. E Jesus chamou Pedro, Pedro também andou. Depois ele foi afundando um pouquinho, porque ele ficou com medo do vento, mas o Senhor estendeu a mão para ele, que é esse quadro que está aí como pano de fundo. Vamos aprender com Jesus? Então estenda a mão para Jesus e deixa Jesus te ajudar e te ensinar.